Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada. Hoje é uma questão da Unesp, Banca Vunesp, prova 2020/1, uma questão de física da prova 2020/1 da Unesp. E ela diz o seguinte: o gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo, durante um ciclo completo de braçadas. Tá? Então, esse é um ciclo completo de braçadas. Em uma prova disputada no estilo nado de peito em uma piscina. Então, o que eu sempre digo? Preste atenção nos eixos, né? O eixo vertical. Aqui, antes de olhar o miolo, preste atenção nos eixos. É a velocidade em metros por segundo, já está no sistema internacional. E o eixo horizontal é o tempo em segundos, já está também no sistema internacional. Agora você olha o miolo. Observe que ao longo do tempo, você vai andando da esquerda para a direita. Ao longo do tempo, a velocidade se mantém até que ele chega nesse ponto que ele encolhe a perna para a braçada de peito, né? Aí a velocidade cai a zero, e aí ele dá impulsão com o pé que ele recolheu, impulsiona, e aí a velocidade dele cresce novamente até praticamente onde estava antes, e aí se repete, cada braçada isso acontece de novo, de novo, de novo. Ok? Agora, considerando que em um trecho de comprimento de 36 metros, o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o ritmo de seu nado constante, qual que é o número de braçadas completas dadas por ele? O número de braçadas completas dadas por ele foi em torno de. Esse em torno de é chave para resolver essa questão. Porque esse em torno de basicamente significa aproximadamente quantas braçadas. Em torno dele está deixando você fazer aproximações. Em torno dele significa que ele não quer o valor exato, ele quer o valor aproximado, ok? E isso permite que eu olhe para esse gráfico com outros olhos. Primeira coisa, você tem um gráfico em questões de física, muitas vezes é interessante se analisar se a área entre o gráfico e o eixo X representa, o eixo das abscissas, representa alguma coisa, alguma grandeza física conhecida por você. E como que você sabe, sem ter que ficar decorando o gráfico disso por disso, a área dá isso. O gráfico, quando é disso por aquilo, a área já dá outra coisa. Bom, eu faço assim, eu olho para os eixos. Esse eixo é o da velocidade, e esse eixo é do tempo, ou seja, esse gráfico é de velocidade por tempo. Aí eu penso, tem alguma fórmula da física que eu me lembre, que diz que velocidade vezes tempo é igual a alguma coisa? Tem. Eu lembro do MU, por exemplo, em que diz que velocidade é ΔS por ΔT, portanto, ΔS é velocidade vezes ΔT. Ora, aqui, ó, V vezes T, dá o ΔS. Então, a área do gráfico vai dar a área entre o gráfico e o eixo das abscissas, vai me dar o ΔS. Tá? Isso serve para outros gráficos, por exemplo, serve para praticamente todos que eu me lembre. Se for força por deslocamento, você lembra força vezes deslocamento. Te lembra o quê? Trabalho. Trabalho é força, deslocamento, cosseno de θ. Então, a área de um gráfico, entre o gráfico e o eixo das abscissas, de força por deslocamento, te dá, é numericamente igual ao trabalho. E assim vai. Pode testar, teste, inclusive. Quando encontrar questão de física, que tiver um gráfico e dá para calcular a área desse gráfico, você testa se o produto dos eixos se lembra alguma fórmula. Se o produto der igual a tararã, a área vai te dar numericamente igual a esse tararã. Teste, ok? Depois me conta. Beleza, mas você vai falar, professor, esse gráfico aqui não dá para calcular, ele não é nada conhecido. Bom, desse jeito que está aqui, não é. Mas se você aproximar, já que ele permitiu, quando falou em torno de, eu posso aproximar essa curva aqui para uma reta. Ela é meio curvinha, mas faço uma... Essa outra que é meio também curva, eu posso aproximar para essa reta. Essa outra curva eu posso aproximar para essa reta. E essa outra curva eu posso aproximar para essa reta. Ah, agora eu tenho dois trapézios. Ah, professor, mas você acochambrou, você aproximou. Ele permitiu quando ele disse em torno de. Então, essa área que eu calcular aqui vai ser a área exatamente, a perfeitamente correta desse desenho que estava aqui embaixo dessa linha vermelha? Não. Mas vai ser bem próximo? Olha, vai. Qual é o que está faltando? Aqui vai faltar, vai incluir isso aqui que não era para incluir, esse pedacinho, e aqui vai faltar essa linhazinha fininha. A área vai dar muito próximo da verdadeira. Então você tem que saber quando pode fazer essa aproximação. Então vamos lá. Agora eu conheço as áreas, isso aqui eu conheço na geometria plana, é um trapézio. E isso aqui eu também conheço da geometria plana,
é outro trapézio. E sabemos que a área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, certo? Certo, professor. Isso mesmo. Então, o ΔS vai ser a área de uma braçada, né? Que isso aqui é uma braçada apenas. Vai ser a área desse trapézio mais a desse. Então, vai ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, mais base maior mais base menor vezes a altura do trapézio verde, né? Sobre 2. Aí vai dar um ΔS de base maior do grande, 0 até 0,6, dá 0,6. Mais a base menor, que é daqui até aqui, que é 0,4. Vezes a altura daqui até aqui, ó, 1,8. Sobre 2. Mais base maior desse trapézio em verde, 0,6 até 1, dá 0,4. Mais a base menor. Ah, não está exato, mas pode aproximar, então pode ver que isso aqui é aproximadamente 0,8, é o ponto 0,8. Então, do 0,8 até o 1, 0,2 é o comprimento da base menor. A altura é a mesma do trapézio, ó, aproximadamente a mesma. Não tem a setinha, mas, de novo, ele permitiu aproximar, então eu posso fazer essa aproximação. 1,8 dividido por 2. Vamos fazer as simplificações, ó. 1,8 por 2 dá 0,9. Aqui também 1,8 dividido por 2 dá 0,9. Então, vou ter que o ΔS vai ser 1 vezes 0,9, que é 0,9, mais 0,6 vezes 0,9, 6 vezes 9, 54, como é 0,6 vezes 0,9, 0,54. E eu vou encontrar que o deslocamento de uma braçada é de 1,44 metros, certo? 1,44 metros, beleza? Agora, para finalizar, ele quer quantas braçadas? Se cada braçada faz o nadador deslocar 1,44 metros e o trecho total vai ser de 36 metros, se eu quero saber quantas braçadas ele dá para percorrer o trecho total, eu divido 36 pelo deslocamento de uma braçada. Essa conta aqui eu não vou fazer, você tem que treinar a conta com vírgula, tá? Se você não treinou, se não está bom em conta com vírgula, vai no material de matemática básica que você ganhou de graça quando se registrou no site, de graça ganha por e-mail esse material, não tem desculpa, e treina as questões de divisão com vírgula. Esse aqui vai dar redondinho exatamente 25 braçadas, tá? Essa conta faz aí depois, você vai ter que encontrar redondinho 25. Se não encontrar, tem que treinar mais divisão com vírgula. Gabarito letra E de elefante, certo? Então, lembrem-se dessa parte da área do gráfico. Testem outros gráficos. Às vezes o gráfico não tem significado nenhum. Se você não lembrar a área, se você não lembrar de alguma fórmula, se você não lembrar da fórmula que dê aquilo ali, é porque provavelmente ele não tem, a área não tem significado físico, pelo menos dentro do escopo do ensino médio, certo? Mas geralmente tem, testa isso. E quando ele falar em torno de aproximadamente, ele te deu um certo grau de liberdade para fazer aproximações, inclusive aproximações na área do gráfico. Fique bem atento a isso, ok? É isso aí, espero que tenham gostado e até a nossa próxima resolução comentada.